que era mesmo que eu ia falar? E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Daqui a alguns dias vão fazer 3 anos que eu me tornei vegana. E eu acabei recebendo alguns comentários nos meus 2 últimos vídeos. Aliás, muito obrigada pelo carinho, pela compreensão e pelas palavras de vocês, principalmente no vídeo onde eu conto por que eu criei esse canal, toda a minha trajetória do porquê eu virei vegana. Eu sinto que esse vídeo foi muito mais importante pra mim do que pra vocês. Eu tirei toneladas e toneladas das minhas costas, então gratidão mesmo. Pra quem não assistiu o vídeo, eu virei vegana da noite pro dia, então foi um processo de adaptação meio forçado. E eu acabei vivenciando aí uns efeitos colaterais. Não sei muito bem como chamar, mas eu sei que algumas pessoas estão passando por isso também. E como eu já passei, eu quero compartilhar o que eu fiz com relação a essas coisas para que você não ache que você está com algum problema e quem sabe aí venha a desistir da transição, a desistir do veganismo por achar que tá acontecendo uns negócios estranhos aí com o seu corpo. E são coisas desagradáveis que ninguém te fala, mas elas têm solução. Então vamos lá. A primeira coisa que aconteceu comigo na minha transição, e eu achei um pouco estranho, foi a quantidade de gases que começaram a acontecer nesse corpo. Sim, gente, gases. Se você é um vegano aí preparado, que já estudou o veganismo antes de se tornar, você com certeza não vai passar pelas coisas que eu passei. Mas a minha barriga, aí, uns 3 anos atrás, ficava mais ou menos assim. O problema é o desconforto abdominal, o inchaço, as flatulências. E a verdade é que o seu corpo, ele leva um tempo, né, pra se adaptar a esse novo estilo de vida. Então a quantidade de fibras e a quantidade de leguminosas que você passa a ingerir em uma dieta à base de plantas é consideravelmente maior. E o que muita gente não sabe, eu no caso não sabia, é que é recomendável que se deixe essas leguminosas de molho, ou que elas sejam hidratadas ou até mesmo germinadas antes de você colocar pra dentro do seu corpo. O grão de bico mesmo, que era um grão que eu não conhecia. Não conhecia entre aspas, né? Quando eu morava lá em Dubai, eu comia muita pasta de grão de bico, né? O famoso hummus. Só que tem um pequeno detalhe, se você não deixa o seu grão de bico de molho, e aí também vai depender muito do seu organismo, ele tem os chamados antinutrientes. Você vai ver quando você começar a deixar os seus grãos de molho, você vai ver que vai começar a subir umas bolinhas. Aquelas bolinhas são as bolinhas de gases, que são os gases que iriam pra dentro do seu corpo e iam ter que ser eliminados de alguma maneira desagradável. Dê tempo ao seu corpo, tenha paciência e também vai observando se esses sintomas, né, se esse incômodo persistir, você obviamente procure um nutricionista, procure um médico. A segunda coisa que acontecia muito comigo no começo era sentir fome. 1 hora depois que eu tinha comido. Eu ficava, cara, não é possível que eu tô com fome. Aí o que a gente imagina, né? A gente já coloca a culpa na dieta. A gente fala, pera, se eu tô com fome é porque essa alimentação não tá me dando sustância, porque essa alimentação de alguma forma tá me deixando fraca. Não, gente, muitas vezes se você tiver feito a mesma coisa que eu fiz, que foi o quê? Eu olhei pro meu prato do almoço, eu vi lá arroz, feijão, bife, batata, brócolis. Aí eu falei, tá bom, vou tirar o bife e aí eu sobrevivo com todos esses outros, né? Feijão tem proteína, o arroz também, juntos eles têm todos os aminoácidos essenciais. Nossa, olha, perfeito o meu prato. Mas o que acontecia? Eu não tava comendo calorias suficientes, porque eu tirei o bife, mas eu não coloquei nada ali no lugar dele. Então eu não tava ficando com fome, fraca e achando que o veganismo era uma falácia, porque de fato ele é. Não, é porque eu não tava sabendo me alimentar, eu não tava consumindo todas as calorias que o meu corpo precisa para viver no dia, né? Por exemplo, quando eu comia carne, eu me lembro muito bem, principalmente quando eu comia hambúrguer, nem carne, era mais os embutidos. Eu ingeria aquilo e eu ficava, tipo, arrotando, assim, sabe? Conversando com aquela comida por horas e horas, que dirá um dia inteiro. Ou seja, a gente demora mais tempo para digerir a carne. Os vegetais, por eles terem uma maior quantidade de fibras e de água também, eles acabam passando mais rápido ali, né? Eles não ficam emperrados e encrencados, tudo é muito mais fluido. O que nos leva ao tópico número 3. Eu achava que eu estava doente, porque eu passei aí 3 vezes no banheiro por dia. 3 vezes. Tipo, rolo de papel higiênico é uma coisa que eu precisei comprar mais, com mais frequência. Então, quando você tá consumindo uma quantidade maior aí de fibras e de água, é normal que o seu organismo funcione mais rápido. Eu sentia uma fluidez, né? E aí eu passei a me perguntar, pera, tô indo 3 vezes por dia no banheiro.
estranho, né? Porque eu ia um dia, às vezes eu nem ia no banheiro, eu tinha um certo problema também de constipação. Mas eu tô me sentindo mal? Eu tô me sentindo fraca? Eu tô com dores? Não, a sensação que eu tinha era realmente que o meu corpo tava mais fluido, eu sentia que a minha digestão tava mais rápida. E de novo, isso traz uma maior atenção pro nosso corpo, né? Eu sentia que quando eu comia carne, eu não tava tão ligada nas coisas que aconteciam comigo, porque é uma coisa que você faz desde pequena, você tá acostumada com o seu corpo desde sempre, e quando você muda algo e você passa a ver essas mudanças no seu corpo, você passa a ter uma maior atenção, porque você, né, obviamente fica preocupado pra ver se tá tudo bem ou se não tá tudo bem. E como eu tava me sentindo bem, e por eu ser uma pessoa muito preocupada, lógico, eu fui me informar. Aí eu descobri a questão da B12, que é uma vitamina essencial pro bom funcionamento do nosso corpo. A gente não pode negligenciar essa questão da B12, né? Eu sei que é difícil, a gente escuta, né, o tempo inteiro de pessoas, principalmente não veganas, de que o veganismo não é algo natural, afinal de contas você tem que suplementar uma vitamina. Nossa, não vou suplementar uma vitamina, eu quero comer o mais natural possível. E a verdade, gente, é que com o mínimo de pesquisa, você já entende que a B12, ela não é uma vitamina de origem animal. A B12 é de origem bacteriana, ela é sintetizada no solo, ou seja, esses animais também, se eles estiverem pastando e comendo em um solo que não seja rico, eles também vão precisar ser suplementados. Então, na real, o que acontece é que a sua comida está sendo suplementada com a B12 para depois chegar até você. Além, obviamente, né, de todas as outras coisas que são necessárias para fazer essa ração. Soja, milho, espaço. Se tem uma coisa que eu aprendi aí nessas minhas imersões em agrofloresta, é que a coisa mais importante que existe para nossa comida, seja ela de origem animal, seja ela de origem vegetal, é a qualidade do solo. Então, independente da origem da sua comida, se ela estiver sendo plantada ou se ela estiver comendo ali a grama e o pasto em um solo prejudicado, nem a comida nem o animal vão estar crescendo saudáveis ali. Então, é uma questão que a gente tem que olhar ali, ó, dentro da natureza mesmo. Se a gente não vivesse nessa sociedade onde a gente jogasse tanto veneno nas nossas comidas, onde a gente não tivesse que esterilizar tanto, né, os nossos legumes, se a gente pudesse ter esse privilégio de simplesmente ter um solo super bem cuidado, ali onde a gente tirasse o alimento, só passasse uma água, cortasse e já comesse esse alimento, a gente teria acesso a B12. Então, os vegetarianos e os veganos, eles têm mais dificuldade em sintetizar B12 por conta disso, porque a gente tem que mega limpar os nossos alimentos, e tá certo, a gente tem que mesmo. Mesmo você aí que talvez more num sítio e plante seu próprio alimento, a gente não sabe se a qualidade desse solo tá boa para sintetizar a B12. Enfim, se vocês querem saber realmente toda essa questão da B12, existe um nutrólogo, um médico que é pioneiro em nutrição vegetariana e vegana, super renomado, que é o Dr. Eric Slewit. Eu não sei falar o sobrenome dele, mas enfim, ele tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o Instagram dele linkado aqui para que vocês possam acessar, e vou deixar também um vídeo do Portal Vista-se, que fez uma entrevista com ele falando exatamente da questão da B12, desmistificando tudo isso que as pessoas falam. Então tá na hora da gente se informar. E eu sei que é muita informação, por isso que eu vou repetir, eu já falei isso no meu último vídeo. Eu vou linkar um e-book maravilhoso do Earthling Ed, um ativista, onde ele escreveu assim com toda a dedicação e toda a paciência do mundo, e um grupo de brasileiros traduziu, então tem também a versão do e-book traduzida pro português do Brasil, falando as 30 perguntas mais comuns que os veganos e vegetarianos recebem e as 30 respostas super completas, super educadas, super maravilhosas para você ter ali na ponta da língua para informar aquela pessoa. A quarta coisa é que o seu paladar muito provavelmente vai mudar. O meu mudou e foi rápido demais. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a minha saúde no quesito de tentar comer o mais natural possível, o mais limpo possível. Então, quanto mais conservantes, quanto mais industrializados, quanto mais plástico o negócio tiver, eu já sei que ele não é tão bom assim pro meu organismo. Eu tento ter uma filosofia de vida que é desembale menos, descasque mais. E assim, gente, eu não vou falar pra vocês que é fácil, tá? Mas a realidade que eu percebo hoje, né, depois de 3 anos aí dentro do veganismo e ter visto o meu paladar mudando, é que hoje eu consigo sentir com muito mais apreço o verdadeiro gosto das coisas. E assim, eu não digo só esses embutidos aí ou coisas que imitam carne, enfim, porque eu não consumo mais essas coisas. Eu percebo mesmo com os vegetais, os grãos, as comidas que eu preparo pra mim. Eu não sinto mais essa necessidade de colocar
tanto sal, eu não sinto mais essa necessidade de colocar tantos condimentos. Eu sei que isso é uma coisa particular minha, mas eu me sinto tão bem assim, eu me sinto tão mais conectada com os meus sentidos mesmo, porque eu percebo que eu não preciso ficar fantasiando toda aquela comida, né? Porque a própria carne, os próprios embutidos que a gente comia antes, que eu, por exemplo, era super viciada, eles levam um monte de tempero, um monte de coisa. Ninguém come carne crua, ninguém come frango sem temperar. E até os legumes e outras coisas, eu sinto que quanto menos coisas eu coloco, mais eu consigo sentir o sabor daquilo. E eu sei que para algumas pessoas vai ser, ai não, mas quanto mais condimentos, melhor. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que tentem experimentar. Tenta passar aí uns 21 dias comendo mais saudável, não tantos embutidos. Porque pelo menos pra mim teve muitos impactos positivos na minha saúde. É difícil passar pras pessoas coisas que são impalpáveis, né? Que é tipo uma coisa que você sente dentro de você que te faz bem. Não tem como falar essas coisas em palavras. Então às vezes eu me sinto meio idiota tentando falar isso aqui. Mas, né, vai que alguém entende. E a quinta e última coisa, gente, é vergonha. Por favor, não passem. Vergonha de que tipo? Primeiro com a questão da informação, que eu já falei pra vocês, né? Das pessoas te perguntarem, mas e as proteínas? De onde você vai tirar proteínas? Talvez você esteja com uma tendência maior a passar vergonha se essa pessoa te faz essa pergunta, às vezes na frente de todo mundo na mesa e você não saiba responder. Eu não tô falando essas coisas pra assustar vocês, tá, gente? Eu tô querendo realmente ressaltar o quão importante é a gente ter propriedade sobre isso que a gente tá fazendo, sabe? Porque quando a gente fala com confiança e propriedade pras pessoas, as pessoas sentem aquilo. E elas sentem que você realmente tá dominando o assunto, que você realmente sabe o que você tá fazendo. Aquilo traz uma segurança pra elas também. Mas a vergonha de verdade que eu quero falar aqui é a vergonha de ir em um nutricionista que não seja especializado em dietas veganas, vegetarianas ou mais naturais. Por quê, gente? Assim como a maioria esmagadora da população acha que se você virar vegano você vai morrer, muitos nutricionistas, e eu falo assim porque eu tenho amigas nutricionistas que me dizem que dietas veganas e vegetarianas são pouquíssimo abordadas na formação desses profissionais mesmo, na universidade, que elas tiveram que procurar uma especialização depois, por intuição mesmo, ou porque já tinham interesse em estudar, por exemplo, a medicina milenar ayurvédica, e aí através do Ayurveda foram entendendo como funciona o vegetarianismo, o veganismo. Então, o que pode acontecer, por exemplo, principalmente se você for menor de idade e morar com seus pais? Você quer virar vegano e vegetariano, então você pede, por favor, pro seu pai, pra sua mãe ou pro seu responsável te levar no nutricionista, mas aí você esquece de um pequeno detalhe, que é o fato de que o nutricionista precisa estar bem informado. Porque o que pode acontecer com vocês, você vira e fala, olha, eu quero ser vegano e vegetariana, e aí o seu pai e sua mãe falam, mas eu tô com medo porque eu não acho que isso é saudável, não acho que isso é natural, e o nutricionista vira pra vocês dois e fala assim, então, pra você realmente ser saudável, é importante que você tenha um equilíbrio aí na sua dieta, uma variedade, e isso vai incluir carnes, ovos, laticínios e vegetais de uma maneira equilibrada. Eu tenho vontade de chorar quando vocês me mandam mensagem pela DM do Instagram falando que o nutricionista falou que você tem que comer carne. Cara, isso me dá muito gatilho, porque eu não sou profissional da saúde, então eu sei que eu não posso falar isso aqui, mas o que eu posso fazer e o que eu fiz, que estava nas minhas mãos de fazer, foi usar a minha voz para contatar todos os profissionais nutricionistas, nutrólogos que são especializados em dieta vegetariana e fazer uma lista para vocês. Eu inclusive pedi ajuda no Instagram, quero agradecer todo mundo que me indicou nutricionistas e nutrólogos, então acesse essa lista. Eu sei que ela pode não estar tão completa, então se você olhar a lista e não tiver o seu nutricionista lá, me manda no Instagram que eu vou adicionando e a gente vai tentando se ajudar, porque não dá, né, pra passar vergonha. Você descobre o quão horrível é, não só pra nossa saúde, mas pro planeta e pros animais, e você ter que ser forçado pelos seus pais e pelo seu médico nutricionista que diz que você tem que comer carne pra ser saudável. Cara, em 2020, isso é muito frustrante. Eu não quero que vocês passem por esse tipo de frustração. Por isso que eu quero agradecer especialmente a Clécia Oliveira, que me ajudou muito com essa lista. Na verdade, quem fez boa parte da lista foi ela, que é uma nutricionista maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu sei que algumas coisas não são tão
sutis de se falar, né? Fica falando que você está cagando 3 vezes por dia, que você está, né, soltando muitos puns. Tudo isso é um processo de transição, você não vai ficar para sempre assim. O seu corpo precisa de um tempo para se adaptar às mudanças. Aproveite esse tempo para se auto-observar, para se autoconhecer, para comer as coisas com intenção, com presença. Isso faz muita diferença também. E honre a sua decisão. Como que você honra? Se empoderando de informações, indo atrás de pessoas, documentários e cada vez mais coisas que te façam estar motivado a continuar, porque isso é muito importante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por chegarem até aqui. Beijo!